Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui em mais um webinar sobre cloud da TOTUS. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os 5 passos para você escolher a melhor nuvem para o seu negócio. Quem vai conduzir essa apresentação vai ser o Alexandre Chaú, certo? E o Eric, tá? Então, eu passo a palavra agora para o Chaú, que vai se apresentar um pouco melhor e vai começar aí a introdução. Até mais. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Chaú, tá? Trabalho na TOTUS por volta de 5 anos. Sou responsável pela parte de arquitetura e pré-vendas de cloud e vou conduzir a webinar junto com o Eric. O Eric, ele é o nosso evangelizador, ele entrou em cloud faz alguns meses, tá? Ele trabalhou bastante tempo com evangelização em outras companhias. E a gente vai começar a trabalhar juntos nos próximos webinars para fazer a apresentação de conteúdos voltados a esse tema. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Chaú comentou, eu trabalhei na área de tecnologia também, muito mais na parte de evangelização, de negócios, e estou aqui hoje para dar um pouco de conteúdo para vocês em relação aos 5 passos para escolher a melhor nuvem para o seu negócio. Pegando um pouco do nosso roteiro aqui, a gente vai falar hoje, então, sobre modelos de serviços, sobre a operação, então, o que, que vai mudar no dia a dia na adoção de uma nuvem junto com o seu negócio, quais são os modelos de suporte que você tem atualmente e o que você deve observar para conseguir escolher o melhor modelo, como funciona o pagamento e todos os aspectos financeiros dos grandes players de cloud, hoje em dia, e o que você deve observar para garantir que os seus dados sejam seguros da forma que a sua empresa precisa. Então, pessoal, falando aqui um pouco sobre o primeiro passo, ele fala sobre os modelos orientados a serviço, que são os modelos que mais são comercializados atualmente. Então, o primeiro deles é o IaaS, né, como o próprio nome diz, é infraestrutura como serviço, e ele entrega de uma forma sob consumo todos os componentes de infraestrutura básica que a sua empresa precisa, seja para rodar uma aplicação, seja para rodar um ERP. E tudo isso é feito de forma virtual, com um custo muito mais baixo de aquisição, e dá uma facilidade muito maior no momento de você fazer a transição para uma nuvem. O segundo modelo, a gente tem o modelo de plataforma como serviço, que é o modelo PaaS. Esse modelo ele entrega tudo que o modelo de infraestrutura como serviço dá, ou seja, todos os componentes de storage, servidor, rack, tudo isso já virtualizado para você não tem nenhum custo em relação a isso. E além disso, esse modelo entrega também uma plataforma embutida em cima da infraestrutura. Ou seja, você vai ter um componente baseado na tecnologia que está sendo desenvolvida nessa aplicação, nesse modelo de serviço, seja um framework, seja APIs integradas para poder trabalhar e para os seus desenvolvedores ganharem muito mais velocidade no momento do desenvolvimento, no momento da customização da aplicação. O terceiro modelo é o SaaS, o famoso SaaS, o mais conhecido de todos, é o software como serviço. E ele, basicamente, como o próprio nome diz também, ele entrega o software pronto no modelo que o seu usuário final precisa utilizar, no modelo que o usuário final precisa receber para já sair usando o software, seja ele um ERP, seja ele, enfim, um aplicativo que foi instalado dentro dessa nuvem, né, exemplo do Netflix, do Spotify que a gente tem hoje aí. E esse modelo é amplamente utilizado hoje na migração dos softwares empresariais. Pegando um pouco aqui no canto esquerdo, vocês podem ver essa escala de flexibilidade e customização, ou seja, o modelo IaaS ele dá uma flexibilidade muito maior para que as empresas consigam interferir em relação ao hardware que foi contratado, consigam ampliar toda a questão do que foi contratado em relação à infraestrutura, né, e customizar a aplicação, etc. Já, em contrapartida, o modelo SaaS é uma caixinha muito mais fechada, já que ele entrega o software puramente como serviço, você não tem nenhuma diferenciação em relação à customização, ele é muito mais travado, né, em relação ao modelo IaaS. Já o valor visível para o usuário, também no canto esquerdo aqui, você consegue ver
E o SaaS ele entrega um valor muito mais palpável para o teu usuário com custo em relação ao IaaS. Ou seja, para o IaaS você vai precisar ter uma infraestrutura técnica, você vai precisar ter uma equipe técnica muito mais robusta para poder tomar conta desse modelo, para poder fazer a sustentação e a evolução desse modelo, do que o modelo SaaS. Então, esses pontos devem ser observados na adoção de uma nuvem para a sua empresa. Pegando o segundo ponto, já vou falar para vocês aqui sobre como que é a transição no dia a dia e também a adoção de uma multicloud. Vai lá, Shaul. Bom, pessoal, o que acontece? O mercado ele se posicionava até alguns dias atrás com o conceito de nuvem híbrida, tá? Nuvem híbrida é aquele conceito onde você vai ter uma parte da sua private cloud operando em conjunto com uma nuvem pública. Aqui a gente trouxe as principais nuvens públicas para a gente poder dar alguns exemplos para vocês, mas o conceito do mercado agora, né, o mercado fala de multi-cloud, né? O que seria ser multi-cloud? Multi-cloud é você utilizar nuvens especializadas para determinadas funções. Então, por exemplo, o Eric falou um pouco atrás ali sobre você contratar o IaaS, entrega virtualizada. Desses players que estão aqui, a SoftLayer, ele é um dos únicos que entrega bare metal, né, que seria físico como serviço. Ou seja, você consegue orquestrar através de uma plataforma de gestão, você consegue lançar uma máquina para fazer a utilização dela. Então, importante observar quando você vai adotar a nuvem é entender muito bem a sua aplicação. A gente vai falar isso em outros slides aqui, um bom entendimento da sua aplicação, que realmente entender a especialidade de cada uma das nuvens. Então, por exemplo, a nuvem da Microsoft, ela tem um bom preço se você vai utilizar o Windows, ela tem um bom preço se você vai utilizar a banco de dados Microsoft SQL Server. Já a Oracle, ela tem um preço muito competitivo. Quando você vai utilizar a Oracle, eles têm um Oracle Linux. Quando você for usar o banco de dados Oracle, a TOTOS é a melhor nuvem para os produtos da TOTOS. Ela tem um diferencial que é a gestão do seu RP, que quando o cliente contrata a nossa nuvem, ele vai muito além da infraestrutura, né? A gente entrega também a gestão, a Amazon, que é a pioneira, a primeira do padrão. Enfim, ela tem uma série de funcionalidades específicas, tanto para aplicações via. Vou segurar, então. Muito legal. Ela tem muitas funcionalidades para aplicação de web, para data, enfim, uma pioneira que tem uma série de serviços aí que foram os grandes diferenciais. E aqui, eu trouxe um importante, separa muito bem materializa esse multi-cloud. O mercado se confunde, às vezes, multi-cloud e eu falo que não existe uma única nuvem para todas as aplicações, né? E não é toda aplicação que consome qualquer nuvem. Isso é o segredo de você escolher a nuvem. A nuvem correta, vocês precisam analisar muito bem a característica de cada uma das nuvens que vocês vão escolher para operar em cloud. Tá? Esse é o segredo para vocês terem sucesso quando vocês forem adotar cloud. Bom, o que muda com relação às funcionalidades de quando você vai utilizar cloud? Tá? Anteriormente, a nuvem certa faz a diferença. Tá? Isso é fundamental. Cada aplicação ela tem as suas características, né? E ela exige aí uma análise correta para você conseguir entender a sua nuvem. Eu vou dar alguns exemplos com relação às aplicações soft. Tá? Por exemplo, a gente tem o DataSul. O DataSul ele opera sobre a plataforma Progress e essa plataforma não está homologada para funcionar em ambiente ou banco de dados virtualizados. Então, sobre aquelas outras coisas que eu passei um tempo atrás, o melhor dela seria você trabalhar sobre a SoftLayer ou o Data Center Source, né? Eu vou falar um pouquinho então sobre questão de latência. Bom, latência de rede é fundamental para qualquer tipo de aplicação. Tem muitos clientes que escolhem, por exemplo, eu vou colocar minha aplicação lá na Virgínia, na Amazon hospedado na Virgínia. É metade do preço em dólar comparado com o preço no Brasil. Só que qual o problema? Se a sua aplicação tem uma sensibilidade muito grande com relação à latência, você vai ter problema. Então,
fazendo um exemplo, analogia com um produto nosso TOTOS, o Proteus. O Proteus tem uma sensibilidade muito grande à latência acima de 120 milissegundos. Então eu pego muito cliente que fala para mim, que chega aqui como case, né, para a gente desenvolver projeto, eu estou operando na Amazon, mas eu estou com uma dificuldade muito grande, estou com um problema de performance. Eu já coloquei as maiores instâncias computacionais. Instância computacional é a VM, como é chamada na Amazon, tá, gente? Então, eu coloquei instâncias computacionais gigantes e continuo com problemas. O que acontece? Latência de rede. A gente orienta o cliente a detectar, a gente detecta para o cliente que o problema dele era a latência de rede. E ele não consegue operar fora do Brasil. Ele vai operar onde? Ele vai conseguir operar muito bem se ele tiver uma latência abaixo disso. Tá? Licenciamento de softwares. É muito importante. Eu vou em inúmeros clientes desenvolver projeto e identifico muitos clientes que não estão compliance com relação ao licenciamento. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Quando o cliente faz aquisição de um software da Microsoft, ele só pode usar o licenciamento em qualquer nuvem que ele escolher se ele tiver o software Ansures, que é você comprar a evolução do software. Então, vou dar um exemplo. Imagine que o cliente comprou 10 cores de licenciamento para a Microsoft SQL Server, e aí ele gastou aí R$500 mil para ter esse SQL Standard licenciado sobre esses 10 cores, e ele tem que investir mais 40% no software Assures. E aí, só se ele tiver essa funcionalidade, essa feature adicional do licenciamento, ele vai poder operar, trazer o banco dele para a nuvem. Então, é muito importante, né, detectar quais que são os softwares que você tem, o modelo de software que vocês têm para vocês levarem para uma nuvem. Tá? Quando você vai operar numa nuvem sobre virtualização também, o banco de dados, para alguns casos, é licenciado sobre o core físico, não sobre o core virtual. Então, muita atenção com relação a isso também. A Microsoft está mudando o licenciamento do Windows, que vai passar a ser licenciado por core, né, não mais por processador. Enfim, eu falo que aqui eu encontro muito cliente que não está compliance e que se eventualmente passasse por uma auditoria, teria um grande problema financeiro aí. Snapshot. Né, Snapshot, eu costumo pegar muito casos de clientes que estavam, eu tenho um melhor backup, política de backup feita por Snapshot de 5 em 5 minutos. Bacana. Quando ele precisou usar o backup, tragédia, o backup não funcionou. Por quê, gente? Banco de dados não funciona bem com o Snapshot. Entender a nuvem é importante, você tem que ser especialista. Por isso que é importante você conhecer a nuvem que você vai ter que levar seu produto. Fazendo uma analogia sobre o nosso produto, se você estivesse usando o Proteus, o Proteus trabalha com um dicionário de dados. Talvez alguns que estejam presentes aqui no webinar vão entender o que eu estou dizendo, que é o CTRI. Se eventualmente você faz backup da aplicação Proteus através de Snapshot, você vai ter problema para restaurar a aplicação. Né? Porque os dicionários ficam abertos, ele está tirando a fotografia da aplicação ali na VM com os dicionários abertos, vai dar problema se tiver que voltar. Então, é muito importante entender. E reforçando, escolher a nuvem certa faz a diferença. Porque se você tivesse na nossa nuvem, toda a parte de gestão de backup, toda a parte de gestão de aplicação de suporte, ela vem embutida, embarcado quando você contrata os nossos serviços. Quando você contrata o serviço da Microsoft, por exemplo, na Azure, você vai utilizar o DB as a Service dele. Né? O DB as a Service é o conceito de você ter o banco de dados entregue como serviço. Tá bom, gente? Lá eles entregam o banco de dados no modelo onde eles fazem backup, aí sim eles fazem backup com a política que você determina através de um portal, eles usam tecnologia de snapshot, mas que funciona com o SQL. Tá? Então, é muito importante prestar atenção nesses detalhes técnicos. Eu trago mais um exemplo aqui, que é com relação a storage. Recentemente, né, para quem conhece o nosso produto, vou dar um exemplo, o DataSu, ele trabalha num conceito de ter muitos executáveis que ficam num compartilhamento. E aí a gente costuma colocar isso quando a gente virtualiza uma área nobre de storage para a gente conseguir fazer uma boa entrega para a aplicação ela ser emulada de uma forma mais rápida. E a gente pegou um caso de um cliente que colocou os seus executáveis, a sua aplicação, não só o executável, ele configurou o DataSu, ele subiu uma VM dentro de uma nuvem pública, e essa nuvem, existe um conceito de disco efêmero, que são os discos que quando você desliga, todos os dados que estão dentro dele são perdidos. Então ele configurou toda a aplicação dele, toda a integração ficava, a aplicação e a integração ficava dentro desse disco,
teve um determinado dia que houve uma disponibilidade nesse player de cloud e a aplicação dele foi, a instância dele foi reinicializada. O que aconteceu com a aplicação? Perdeu todos os dados. Por quê? Ele estava fazendo snapshot do disco, que não era o FM, né? Então ele estava fazendo backup de um disco que poderia ser, ele não ia perder os dados e configurou de uma forma errada a aplicação. Então, reforçando, entender as particularidades e as funcionalidades de cada uma delas é que faz a diferença com relação à usabilidade. Aqui a gente está trazendo um case, né? A gente tem aqui o WhatsApp que opera conosco, são mais de 300 escolas durante todo o Brasil, são mais de, por volta de 1.000 conexões concorrentes durante o dia, operando o nosso sistema em nossa nuvem. Aqui, rapidamente, vocês já devem ter visto essa imagem em várias apresentações de cloud, né? A Azure utiliza, a Amazon utiliza, nós também utilizamos, só que o nosso tem um diferencial, que a TOTOS faz tudo para os nossos clientes. Então, quando você está na sua casa, vocês são responsáveis por fazer a gestão da aplicação. No caso aqui, eu estou fazendo um exemplo com relação à aplicação TOTOS, mas pode ser qualquer tipo de aplicação, banco de dados, segurança, sistema operacional, monitoramento, enfim. Vocês têm que fazer a gestão de tudo. Quando vocês escolhem uma nuvem, uma parte disso vai para o seu provedor de cloud. E o restante, vocês ainda continuam sendo responsáveis por fazer a gestão dela. Quando você escolhe uma nuvem correta para a sua aplicação, vocês podem ter um cenário como o nosso. Né? Aqui, para a aplicação TOTOS, eu faço gestão da aplicação, eu faço tudo. Né? O serviço ele é completo. Então, eventualmente, se vocês estivessem fazendo uma analogia com um produto não TOTOS, eu vou dar um exemplo que seria o Exchange, que é um serviço de correio eletrônico de e-mail. Se vocês estivessem utilizando o serviço do Office 365, tudo isso aqui seria feito pela Microsoft, pelo data center deles. Então, por isso que esse conceito de multi-cloud está se difundindo. Né? A gente está cada vez mais, as empresas estão cada vez mais escolhendo as nuvens direcionadas para a sua melhor aplicação. Tá? O mercado fala muito sobre isso, e daqui para frente vocês vão estar passando a utilizar e a se encontrar cada vez mais com relação a isso. O Eric vai falar um pouquinho sobre conceitos de suporte, tá? Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso terceiro passo para a melhor escolha da sua nuvem, para o seu ERP, para o seu software, nós falamos aqui um pouco sobre suporte. Então, suporte técnico é uma coisa que assim, ninguém espera utilizar, mas você espera também que quando você vai precisar, ele vai lhe atender da melhor forma possível e também com o tempo correto e que a sua empresa precisa. Então, olhando um pouco aqui rapidamente sobre os pontos que as nuvens, que os grandes players de nuvem atuais entregam, é possível ver que cada um deles entra com vários tipos de serviços diferentes. Como, por exemplo, a Amazon entrega o serviço Basic, que é o serviço incluso no pacote de compra da adoção da nuvem. Já existe um tipo de suporte para desenvolvedor, com equipe um pouco mais especializada, o suporte Business e o suporte Enterprise. A Microsoft Azure também segue a mesma linha de raciocínio, com um suporte incluso, desenvolvedor, padrão, um suporte profissional e o Premier. E o suporte da TOTOS também não poderia ser diferente, seguindo o racional de um suporte padrão e o nosso suporte Prime. E aí, um ponto que eu acho que é bastante positivo a gente ressaltar é em relação ao que o teu suporte precisa ter em relação à tua necessidade para que você consiga ser atendido da melhor forma possível sempre que você necessitar. Então, o suporte técnico 24 horas é um item que ele normalmente pesa muito na hora de escolher a tua nuvem correta para poder operar, seja o teu ERP, seja o teu aplicativo. Então, claro, vamos falar, Shaul. Deixa eu só contar um caso para vocês, um case. Eu acabei pegando o microfone aqui da mão do Eric, que vai contar um case para vocês. Recentemente eu tive um problema com eu administrava a nuvem da Amazon, tá? E eu estava com um problema no Hypervisor. O Hypervisor é o software responsável por virtualizar, para entregar as máquinas virtuais. E tinha uma incompatibilidade com a nossa aplicação que não estava funcionando bem com o Hypervisor. Eu abri um chamado e aí a nossa empresa ela tinha um suporte Enterprise da Amazon, tá? Não são todas as pessoas que você consegue conversar. Quando a Amazon ela só entrega isso a partir do Enterprise, o restante é só através de ticket eletrônico. E era engraçado que eu abri o chamado e caía na Índia.
com indianos, conversando com inglês, o suporte, e o sotaque complicado e as dificuldades, bastante dificuldade para poder entender, eles entenderem também o meu problema, era algo emergencial. E assim, o caos, né, aumentando, não adiantava de nenhuma forma eu mover minha VM para alguma outra zona, porque era um problema, era um bug mesmo. Né, eu tinha tentado mover a instância para uma outra zona, e zona é um conceito que a Amazon opera no Brasil, só para ficar claro para todos vocês, que ela opera no Brasil com 3 zonas. A zona A, B e C, são 3 data centers diferentes. Tá? Quando eu falo zona, seria estar operando sobre cada uma delas. E aí eu estava operando, por exemplo, na zona A, mandei para a zona B e o problema continuava. Aí eu descobri, depois de muito curso, passando uns 3 dias, né, a empresa inteira no meu cangote, eu quase sem dormir, e eu descobri que se eu ligasse depois da madrugada, eu falava com o suporte da Amazon nos Estados Unidos. E aí eles conseguiram resolver meu problema de uma forma bem rápida. Então, assim, o suporte, como o Eric falou, ele é fundamental. Tá? E ele tem que ser, quando você escolhe trazer, vocês levam, por exemplo, o site institucional da empresa de vocês para a Amazon ou para a Azure, alguma coisa assim, se ele ficar fora, ele vai gerar um certo tipo de indisponibilidade, mas vocês vão conseguir conviver com isso. Mas quando vocês levam sistemas que são core, que são sistemas relacionados, que envolvem venda, faturamento, como o RP, enfim, vocês precisam escolher muito bem, e a questão do suporte ela é fundamental, tá? O suporte tem que trabalhar muito bem com o downtime que vocês precisam ter com relação à aplicação. Foi só um casezinho, experiência real que eu tive com relação a suporte, para complementar aqui com o Eric estava apresentando para vocês. Obrigado, Shaul. Então, acho que todo case que a gente consegue trazer aqui também é muito enriquecedor, até para a experiência de vocês e para realmente ajudar vocês a escolherem a melhor nuvem, que acho que é esse o propósito que a gente está trazendo aqui. Então, falando um pouco sobre o que o nosso suporte hoje de cloud da TOTVS entrega, além dos componentes básicos de suporte de infraestrutura, que são entregues também por todas as nuvens da atualidade, seja grandes ou pequenos players, hoje você tem isso quase como uma commodity. Né? Todo mundo entrega e normalmente é o arroz com feijão. E, assim, a nossa nuvem TOTVS, hoje, ela consegue entregar, além de um suporte voltado para a infraestrutura, um suporte voltado para a nossa aplicação, porque nada mais justo que a própria TOTVS cuidar da sua aplicação da melhor forma possível. Então, passando um pouco sobre as modalidades de suporte que a gente tem disponível atualmente, eu vou falar sobre alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar, que pode favorecer na escolha de vocês em relação à modalidade de suporte mais adequada. Então, para o padrão hoje, nós temos um contrato fechado em 97,5% de uptime, ou seja, disponibilidade da tua aplicação garantido já para cada ERP que foi contratado. E vale salientar que, assim, quem ouve falar em uptime em relação a outras nuvens de mercado, você ouve falar em 99,9, 99,8, enfim, mas ninguém fala que isso é o uptime disponível para a infraestrutura. Ou seja, a gente, como TOTVS, já entregamos suporte de gestão na infraestrutura nessa mesma casa de 99,987%, e, além disso, a gente entrega também um uptime na aplicação, ou seja, no seu ERP. Você não precisa se preocupar também com a gestão do ERP em um nível muito baixo. E aí, em contrapartida, a oferta do Prime entra com uptime de 98% ou maior. Ou seja, de acordo com cada necessidade de cada cliente, nós, como TOTVS, conseguimos trabalhar e fazer com que essa disponibilidade cresça no nível adequado para o seu negócio. Pegando o segundo ponto, o suporte padrão hoje ele é muito adequado para clientes que têm uma criticidade média ou baixa. Ou seja, são clientes que, quando sofrem uma parada, normalmente eles têm processo de contingência para sanear todos os problemas que foram ocorridos e a operação não pare de fato, acarretando numa perca financeira, na saúde do seu negócio sendo afetada em relação a essa parada. Já para o suporte Prime, nós oferecemos tudo aquilo que um cliente de missão crítica precisa, ou seja, um cliente como um hospital, que não pode parar porque tem vidas envolvidas ali, a gente consegue atender através do suporte Prime. O terceiro ponto é o atendimento da central pelo suporte padrão. Então, hoje, normalmente, os clientes do padrão eles são atendidos dentro do nosso pool macro de chamados da operação e são atendidos pelos nossos analistas
do nível 0 a nível 1, e aí, enfim, dependendo da situação, a gente consegue trazer mais conteúdo e mais agilidade para dentro dessa operação. No Prime, o cliente é atendido diretamente por especialistas, ou seja, são caras que estão no nível 3, o nível mais alto da nossa hierarquia de suporte, e eles atendem uma equipe de 3 pessoas, uma carteira de até 20 clientes, ou seja, você tem quase que 7 clientes para uma pessoa que conhece profundamente do seu negócio e que vai promover uma governança muito maior, vai promover uma gestão de TI muito mais integrada e, de certa forma, acaba funcionando como uma espécie de mais um terceirizado para a sua empresa, atuando no desenvolvimento e na evolução do seu RP, da sua aplicação. Quarto ponto é o monitoramento. Então, o monitoramento no padrão, hoje, ele funciona de forma muito ostensiva. Ou seja, quando acontece algum sinistro, algum problema, normalmente o padrão entra em monitoramento, e aquele cliente fica sob observação mais constante para que os problemas não voltem a acontecer. Já no Prime, o monitoramento funciona também de forma preventiva. Ou seja, a equipe de suporte fica, de certa forma, dedicada àquele cliente, sanando todas as dúvidas, monitorando todos os recursos que foram contratados para que se tenha uma performance muito melhor. E, além disso, a nossa equipe do Prime, de suporte, consegue entregar um reporte semanal para a equipe do cliente, promovendo aí também uma maior governança dos recursos que foram contratados. E o quinto e último ponto é a nossa gestão de clientes, né, pelo padrão. Então, ela é promovida de uma forma muito macro, ou seja, a gente tem uma carteira grande de clientes e o nosso suporte padrão, ele atende muitos desses casos de forma perfeita, a gente consegue funcionar bem para atender os prazos que foram contratados no SLA, né, de contrato, enfim, mas há sempre aqueles casos em que o seu negócio não pode parar por nenhum momento e que você precise de alguma evolução, numa agilidade muito maior e muito mais eficiente. Então, para esses tipos de negócio, nós temos a oferta Prime também, que vem com a gestão mais detalhada, em que cada um dos analistas e especialistas que foram falados no ponto 3 tem um conhecimento profundo sobre o cliente e conseguem promover essa evolução muito mais forte em cima do seu RP que foi contratado. Pegando aqui o quarto ponto, o Shaul vai comentar com vocês aí sobre os aspectos financeiros que podem envolver a sua decisão para a adoção da melhor cloud para o seu negócio. Bacana, pessoal. Complementando uma informação, o nosso SLA é sempre baseado sobre a aplicação, tá? E não sobre a infraestrutura. Então, por exemplo, algum outro player de mercado, vou colocar aqui a Amazon ou a própria a Azure, elas entregam um SLA baseado em infraestrutura. O nosso SLA sempre é em disponibilidade sobre a aplicação, tá bom? É só um complemento sobre a questão do nosso suporte aqui. Bom, esse tema aqui é um tema bem importante, tá? Acredito que cria muita polêmica, e eventualmente quando eu faço projetos para alguns clientes, os clientes eles ficam muito preocupados com as informações que eu vou divulgar aqui agora, porque não são informações que elas não têm muito acesso, tá? Elas não ficam de fácil acesso, nem a Microsoft, nem a Amazon, ela divulga que tem uma carga tributária de 51,5%, por volta de 51,5%. Mas o que é importante? Quando você vai escolher uma nuvem de cloud, você tem que ter um provedor que tenha uma boa posição financeira. Tá? Por quê? Eu já peguei situações de clientes que estavam em nuvens que o cliente tinha constantemente indisponibilidade. E por quê? Porque essa nuvem, esse provedor cloud, ele estava sofrendo algum tipo de dificuldade financeira, tinha máquinas antigas, né, não estava softwares evoluídos. E isso tudo se reflete no usuário final que contrata o serviço. Então, isso faz a diferença. Por quê? Você vai mover toda a sua operação, todo aquele software, todo aquele ERP, para uma nuvem que você escolher. Então é importante você sempre consultar aquela nuvem especializada, no caso, por exemplo, da TOTOS, vocês vão ver mais à frente que a gente está operando, temos aí mais de 12 anos de mercado, mas isso faz a diferença. Tá? A questão de faturamento também, você tem que ter um painel e saber entender toda a parte de billing. O pessoal se confunde muito para poder entender como é que é o billing da Amazon, o billing da Microsoft, porque você usa uma instância hoje, ela pode demorar até 4 dias para ser computada e aparecer na ferramenta de billing. Tá? E, então, alguns clientes tomam um susto, né? Porque as máquinas ficam ligadas lá,
e acha que no final do mês a consolidação dos dados ela pode acontecer diariamente ou pode acontecer mensal. Vocês vão ver que existe dentro de cláusula contratual. Então teve caso de cliente que olhava lá o painel de billing dele, dava lá uma certa quantidade de dólar por mês, quando chegou no final do mês, né, que passou o mês, realmente teve o faturamento, o fechamento, o cara se assustou lá porque teve 3 vezes mais custo com relação ao que ele estava planejado. Ele estava planejando e estava olhando, tá? Mas falando um pouquinho aqui da diferença de cada uma delas. No caso da TOTS, eu também tenho um pagamento variável, né? A Amazon tem, a Azure tem. Tem o pagamento fixo, a Amazon trabalha com o conceito de reserva e a Azure também tem o conceito de reserva. O que é a reserva? É você antecipar o consumo da instância do servidor por um determinado período. No caso da Amazon, tem disponível, né, por exemplo, para 3 anos, se eu não me engano, agora tem para 2 anos também, mas vamos trabalhar com esses dois, porque eu tenho certeza que existe. A Microsoft é a mesma coisa, você antecipa o consumo, compra essa instância. Então você foi lá e comprou a reserva da instância. O que significa? Que você vai ter ela é só sua, né? Eventualmente, se você, quando você você vai ter o direito de poder usar essa instância naquela região que você contratou por aquele período, e você ganha um desconto para você poder fazer isso. Então, por exemplo, se a instância ela tem durante 3 anos no preço variável, ela custaria $1.000, você vai ter um desconto ali de 20% e mais uma variável por equipamento que fica ligado também. Isso é o conceito, né, de pagamento sobre reserva. A TOTS trabalha com um pouco diferente, né, não é reserva, distância, sim pagamento fixo. Então, por exemplo, você pode ter a opção de contratar 10 acessos de Proteus e aquele acesso custa R$1.000 por mês, você sabe que vai pagar R$1.000 por mês, você não vai ter surpresa, né? Você consegue ter planejamento. No caso de receita variável, é importante para economizar? É importante. Quando se usa isso aqui? Vou dar um exemplo aqui com relação à nossa aplicação. Imagine que é uma contabilidade, essa contabilidade ele opera das 8 da manhã até as 18 horas de segunda a sexta. Por que eu vou contratar o pagamento de preço fixo? Se eu fosse contratar o preço fixo, ia me custar R$1.000 por mês. Se eu for contratar 12 horas de consumo, então para ficar mais fácil, das 8 da manhã às 20 horas. São 12 horas de utilização. De segunda a sexta, eu faço uma simulação na calculadora da TOTS e vai custar por volta de R$500, R$600. Ou seja, eu vou ter uma economia bem significativa. Por quê? Eu só estou pagando por aquilo que eu estou consumindo. Então é importante, né, você também dimensionar de acordo com a sua necessidade. Tem casos de sistemas que tem que ficar ligado 24 horas. Então, mas isso faz a diferença com relação ao preço. A gente não tem variação cambial, existe variação cambial aqui, né? Ano passado, quando o dólar chegou aí aos seus extremos aí, muita gente quase quebrou com relação a isso aqui, né? Por quê? Esses dois players, né, e outros players também trabalham com o conceito de reseller. Resellers são grandes empresas que vão lá e compram X dólares, uma certa quantidade de instância, e aí eles conseguem fazer uma entrega um pouco mais barato que seria se você estivesse comprando direto do site da Amazon e da Azure. Mas é um pequeno custo, um desconto de 10%, 15%. Tá? Mas quando existe uma variação cambial, gente, não tem o que ser feito. Vai doer para qualquer um, para quem tem, para quem comprou adiantado ou não. E aqui é um item bem importante, que é a carga tributária. Ninguém trabalha com isso. O pessoal geralmente paga com um cartão de crédito, que só é 6%, 6% sobre o consumo final, e isso acaba você não ficando compliance com relação ao fisco. Tá? Então aqui, uma informação muito importante para vocês. Levem em consideração que o correto, se vocês fossem estar utilizando uma dessas nuvens, ou qualquer nuvem que o pagamento é feito faturamento em dólar e não é feito faturamento no Brasil, esse aqui é a carga tributária que vocês vão ter sobre o seu resultado final. E aqui, né, a Microsoft tem uma vantagem, que ela fala que é billing por minuto. Então, se você liga uma instância e usa 25 minutos, você vai pagar 25 minutos sobre o uso dela. No caso da Microsoft é por hora, desculpa, da AWS é por hora, e o da TOTS também é por hora. Pessoal, aqui um exemplo onde a gente traz aqui para vocês, seria eu comprando uma instância computacional na Amazon,
né, aqui vou chamar de VM também, tá, para ficar mais fácil, tá, pessoal? Seria uma VM na Amazon, uma VM na Azure, né? Aqui é o preço que aparece no portal deles, na calculadora, qual que seria o custo mensal. Com o câmbio, né, fazendo a conversão, daria esse valor aqui. Muitos clientes nossos, vou falar que 95% dos nossos clientes que falam que usa a Amazon, só pagam pelo cartão de crédito corporativo da empresa. Paga só esse imposto aqui, que é o imposto que está no cartão de crédito. Eles não estão compliance com relação ao fisco. O correto seria exatamente esse cenário aqui, onde vocês teriam que pagar uma DARF com 50,69% da carga tributária. Gente, é muito caro quando você faz a comparação. Tá? Então, se você olha do cenário inicial, né, que seria esse valor aqui sem imposto, com um imposto que não está correto, com o resultado final, é muito caro. Então, tem que tomar cuidado, porque vocês podem, de repente, fazer um projeto, levar lá para os seus gestores, diretores, e, de repente, bate a fiscalização na empresa de vocês vão ter um problema sério com relação a isso. Tá? Um problema bem sério. Vou falar então com relação à segurança, né, o quinto passo, um passo bem importante também. Eu começo falando que às vezes o pessoal chega para mim, não, meu ambiente está na Amazon, tem alta disponibilidade, eu trabalho com o conceito de HA, os caras são demais, acontece o incidente, aí eles se dão conta que realmente isso não aconteceu. Por quê? Eu vou falar mais à frente. Mas o que é importante vocês se preocuparem? Localização do data center. Tá? Tem operadoras, vou falar sobre a Oracle. A Oracle não está no Brasil ainda. Tá? Então, se vocês estiverem operando sobre a nuvem da Oracle, vocês não vão estar operando sobre a legislação brasileira. Eventualmente, os dados de vocês, ele pode sim ser extraído com base na fiscalização, com base nas políticas de outros países. Isso acontece em algumas regiões, em alguns casos. Então, para você garantir a confidelidade dos dados, e for algo importante, opera em algo que está hospedado no Brasil, recuperação de desastre. Né? O que acontece? Quando você contrata uma instância na Amazon, na Azure, na SoftLayer ou na Oracle, vocês acham que aquela instância ela tem alta disponibilidade. Na verdade, ela não tem nem SLA de disponibilidade. Tá? Essa informação é bem importante para vocês podem depois pesquisar isso no site desses players. Ele só garante SLA de disponibilidade de infraestrutura se vocês compram a replicação da instância para alguma outra região deles. Então, só passa a ter alguma disponibilidade se você está comprando, né, essa replicação sobre uma outra região. E aí sim você passa a ter um plano de desastre. Tá? Quando você compra a nossa oferta de cloud, a gente entregou 2 modelos aqui, né, o Eric apresentou para vocês. Por mais que seja o mais simples, a TOTVS garante isso em contrato, que você vai ter os seus dados disponíveis em até 24 horas em um data center parceiro da TOTVS. A TOTVS tem seu próprio data center. Tá? Esse é o nosso diferencial. O diferencial que, mesmo na oferta mais simples, a gente garante a entrega dos dados de vocês em até 24 horas. São outros itens que eu falo aqui com relação à segurança física. Né? Isso aqui é básico, mas é importante vocês saberem que tem que ter uma política, né, para poder garantir a segurança da informação, que é o perímetro físico, tem que existir segurança. Né? Então, nesses grandes players de mercado isso existe, então só estou reforçando aqui, a política de segurança da informação ela é muito importante, certificações. Né? Então, por exemplo, a TOTVS está trabalhando, ela tem a ISO, ela tem a ISO 9001, a gente tem a ISO 30402, estamos nos certificando com relação à ISO 27001. Tá? É muito importante ver a certificação. Temos uma certificação que é uma das mais importantes com relação ao mercado de cloud, que é a Tier 3. Né? Para quem não conhece o que é a Tier 3, vou falar um pouco mais à frente o que seria isso. E também com relação à gestão de backup, né? É importante, porque fazer backup todas fazem, mas o mais importante de tudo é você ter uma política de backup que vai trabalhar de acordo com o seu modelo de necessidade. Aqui eu trago um case da PayPal. A PayPal trabalha conosco por volta de 6 anos. Ela transmite por volta de 25 milhões de notas por ano. Tá? É o nosso maior case de transmissão de notas. Esse serviço na TOTVS se chama TSS, TOTVS Speed Service. E esse aqui é um case que opera conosco aqui. A PayPal é um gateway de pagamento. Eles operam conosco há 6 anos.
Aqui eu trago para vocês uma comparação baseada no Cloud Security Alliance. Tá? O Cloud Security Alliance é um framework, desculpa, com boas práticas de segurança de informação. Tá? E basicamente o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que se vocês adotarem, por exemplo, para hospedar, eu vou usar como exemplo o sistema TOTS, tá? Na Amazon ou na Azure, vocês vão estar só com 22% de conformidade com relação ao Cloud Security Alliance. Tá? E ele leva em consideração todos esses componentes que estão aqui, IPS, SIEM, teste de invasão, antivírus, gestão de processos, virtual patching, né? Enfim, todos esses componentes aqui fazem parte desse framework. E é muito importante isso, porque às vezes o cliente acha que está com uma conformidade muito grande com relação à segurança da informação e não está. Tá? Então, aqui é só um dado complementar para vocês. Se vocês se preocupam com segurança da informação, vocês teriam que contratar algum player que consiga ir aumentando a conformidade. Vocês, na maioria dos casos, para você aumentar isso aqui, você acaba tendo que fazer, você implementar uma política de segurança da informação para fazer gestão dentro da sua própria nuvem. Então, seu custo acaba aumentando também. Rapidamente aqui, eu vou falar então, aqui é um comparativo, um pouco mais ilustrativo, falando um pouco da oferta da TOTS com relação à segurança. Tá? Aqui é novamente direcionado, se fosse para os nossos produtos, para ficar bem claro para vocês. Bom, a gente tem arquitetura de segurança. O que significa isso? Quando você faz um projeto junto conosco, o nosso time desenvolve a hospedagem sempre em conjunto com o time de segurança. Tá? Então você tem esse benefício vindo conosco, você tem o benefício de conformidade, de gestão de vulnerabilidade, gestão de acessos, a gestão do backup é nosso. Por quê? Eu faço a gestão do todo o RP. Né? No caso, o cliente, ele simplesmente abre um chamado conosco, falando que está com uma disponibilidade, uma lentidão, né? Pede para voltar um backup. É minha responsabilidade de garantir tudo isso para os nossos clientes. E se vocês escolhem, né, um outro player para poder fazer hospedagem dos nossos produtos, vocês vão estar só com esses itens aqui ativos nesses players. Tá? Então, se você fosse levar em consideração a hospedagem para o nosso produto, o data center da TOTS, ele tem todos esses itens adicionais com relação a todos os itens de mercado. Como é que estamos de tempo? Tá legal. Pessoal, vou falar rapidamente aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da oferta do Cloud da TOTS. Tá? O conteúdo, né, sobre os 5 passos, a gente já passou, eu dei uma acelerada aqui no finalzinho, por conta do tempo. Eu vou abrir para perguntas e respostas, deve ter algumas aí, né? Mas falando rapidamente, então a operação começou em 2000, estamos em 2016, existe 16 anos de mercado, entregando cloud para os produtos TOTS. Então eu posso dizer que a TOTS ela tem o melhor data center para os produtos da TOTS. Né? Aqui alguns dos nossos cases, né? Então eu tenho um case do segmento, né, financeiro, tenho a DataPrev, que todo mundo deve conhecer, né? Enfim, tem bastante case aqui importante operando conosco, né? A Vipal é um dos nossos maiores clientes, é uma indústria, opera aí 24/7, eles não param. Tem a Itapemirim também, que todo mundo já deve conhecer. Aqui falando um pouco do nosso data center, tá? O nosso data center ele é um data center certificado certificado a nível Tier 3, tá? No Brasil só existe um data center Tier 4, que é o data center do Santander, tá? Quem certifica, né? O que é você ser certificado? É a garantia que você tem todos os componentes redundantes, você tem processos, projetos redundantes, e quem faz a certificação é o Instituto Uptime, né? Eles são responsáveis por fazer essa certificação. Bom, está aberto aí para perguntas e respostas. Eu e o Eric estamos disponíveis aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Espero ter contribuído aí com essa apresentação. Ainda ninguém mandou nada. A gente pode deixar aqui, ó. Vou por aqui mesmo.
pessoal. Alguma pergunta? Nenhuma dúvida, pessoal? Aqui, ó. Em voz alta. Como funciona a política de backup no cloud? Tá, tem uma pergunta aqui que é como funciona a política de backup no cloud? Tá. Bom, na oferta padrão TOTUS, tá, eu vou falar sobre o nosso data center, o backup é feito sobre a aplicação 2 vezes ao dia, o backup é feito de 1 em 1 hora, tá, e todos os dados eles ficam armazenados por 30 dias dentro da minha própria nuvem, e além disso, 2 vezes ao dia, esses backups eles são entregues, né, eles são para uma empresa de fita cofre, tá? E a gente então garante a retenção dos dados em até 10 anos, desde que o cliente tenha contrato conosco. Tá? Então, ou seja, a nossa política de backup então, ela é feita através de fita, a gente não trabalha com snapshot, tá? Porque a gente entende que o melhor método para poder fazer backup das nossas aplicações é nesse modelo que é utilizando em fita. Tem mais uma pergunta aqui, opa, tem bastante aqui agora. Bom, a próxima temos aqui, a próxima pergunta é se temos como utilizar a nossa nuvem como site backup. Por enquanto, a gente não tem essa oferta disponível, né? A gente não tem essa opção. Quando você cria um site backup, ele tem que ter algumas funcionalidades de integração. Só para vocês entenderem, então vou responder com relação tecnicamente a esse item aqui. Se você vai fazer um site ativo-ativo, o seu equipamento ele tem que ter algum tipo de integração com um outro player que você for escolher para fazer transbordar os dados para lá. Né? Então, você pode fazer isso através o VMware tem essa feature, o Hyper-V tem essa feature, né? O banco de dados tem que ter, você pode implementar isso através do SQL, e alguns clientes nossos fazem isso através de storage. Tá? Então, que é o método mais seguro e mais rápido para você conseguir restaurar isso em algum outro data center. Então, a gente não tem esse item disponível ainda porque a gente trabalha com a questão de site backup, mas é sob encomenda. Né? A gente faz, a gente hospeda, cria projeto personalizados para os nossos clientes, porque não são todos que precisam de um backup ativo-ativo, que é muito mais caro que você ter isso num conceito onde você pode ter um downtime entre ativo e passivo. A próxima pergunta é... Eu já respondi. Aqui, não ficou claro se o produto DataSul está homologado para operar em nuvem. Bom, respondendo essa pergunta sobre o produto DataSul, né, se está claro ou não, se ele está disponível, se ele está homologado para operar em nuvem. O DataSul, ele consegue operar na minha nuvem, na nuvem da TOTUS. Ele está homologado, a gente entrega ele há mais de 12 anos. Tá? Mas a gente entrega ele no modelo híbrido. O que é um modelo híbrido? Uma parte hospedada em máquinas físicas e outra parte em máquinas virtuais. Agora respondendo para vocês, se você tivesse a intenção de levar isso para Azure ou levar para a AWS, vocês não estariam de acordo, né, com o nosso suporte. Tá? Assim, não está homologado para operar 100% virtualizado. Com relação ao banco Progress, obrigatoriamente é necessário ter o replication. A feature do Progress que faz isso se chama Phyton. Tá? É obrigatório ter o Phyton para você conseguir fazer essa replicação de backup site. Quando a gente desenvolve projetos em alta disponibilidade, que eu falei para vocês que a gente não tem uma oferta de disaster recovery de padrão, mas a gente faz personalizado. Tem vários clientes nossos que têm. Então a gente customiza, né, desenvolve o projeto daquilo que é importante. E a gente utiliza o Phyton para poder fazer isso. Falou sobre backup da aplicação e sobre banco de dados. Então, o backup, né, é feito na camada de aplicação e na camada de banco de dados. Só reforçando, banco de dados de 1 em 1 hora e de aplicação 2 vezes ao dia. Isso do padrão. Quando o cliente está no Prime, os projetos feitos para clientes Prime são projetos personalizados. Tá? Quando eu falo Prime, não pense em algo muito caro não, tá, gente? Prime é só um conceito de atendimento diferenciado. Vocês podem entrar nesse conceito aí de achar que é caro e não é. A gente personaliza o projeto de acordo com a necessidade de cada cliente. É isso que é ser Prime, tá? É você desenvolver um projeto padronizado, não padronizado, diferente do padrão.
Qual a diferença entre o padrão e Prime e a questão de performance? Tá. Então, tem uma pergunta legal aqui. Boa tarde. Qual a diferença entre o plano padrão e o Prime em questão de performance? Os servidores são compartilhados ou dedicados? Boa pergunta. No Prime, na oferta padrão, os servidores são compartilhados. Tá? No Prime, eu tenho as duas opções. Eu tenho os servidores que são compartilhados e também os servidores que são dedicados. A diferença é que no Prime, o projeto sempre vai estar em alta disponibilidade. Tá? Ou seja, quando você entra conosco aqui, a gente garante que seu ambiente vai ter cluster, vai ter always on, né? Você vai ter a aplicação funcionando com cluster, também tendo alta disponibilidade. Então, todo cliente TOTOS que tem a oferta de Prime, ele tem uma resiliência maior, porque ele opera sobre uma alta disponibilidade. Além disso, pode-se fazer a contratação do backup site sobre a aplicação trabalhando em alta disponibilidade. Tem uma outra pergunta aqui, o Marcos está agradecendo aqui pela palestra, bacana, Marcos, que bom que ajudou vocês. A pergunta é, tem um RP com 40 usuários, qual seria o valor para colocar em funcionamento em cloud? Marcos, eu não tenho o valor aqui de cabeça, mas a gente vai pegar aqui a gente vai entrar em contato com você, vai entrar em contato com um sales specialist e, às vezes, dependendo do tipo de projeto, um arquiteto de cloud também entra em contato com você para desenvolver o projeto para atender a sua necessidade. Então, você vai receber aqui você vai receber um contato nosso. O Elton está perguntando para a gente, a política de backup para a aplicação é a mesma do banco de dados? Eu tinha respondido agora há pouco, falando que não, né, que o backup da aplicação é feito 2 vezes ao dia. Por quê? Por exemplo, o RM, ele quase não altera nada. Então, eu faço o backup 2 vezes ao dia, mas se a máquina da aplicação ela morrer, né, ela acontecer algum tipo de problema, eu consigo restaurar ela de uma forma muito rápida. Já o Proteus, não. O Proteus tem que ter backup pelo menos de 2 vezes ao dia. E o dicionário de dados, ele, eventualmente, se sofrer algum tipo de problema, o que vai estar ali é muito fácil de restabelecer com esse downtime de 2 vezes ao dia. O importante mesmo é o banco, tá? Mas lembrando que a gente consegue melhorar essa parte de backup da aplicação. A gente pode personalizar e fazer customizado. A última pergunta aqui do Ari é, pensando no RP DataSul, falando rapidamente como seria a gestão dos programas customizados do cliente, a console, enquanto o cliente tem acesso para publicar os programas. Boa pergunta, Ari. Tem sim uma console que você consegue fazer a publicação do seu customizado, tá? Então você vai lá, faz o desenvolvimento e você consegue fazer a publicação com independência, tá? A gente consegue garantir isso para vocês. Temos a DataSul, aqui a pergunta do Elenilton, temos a DataSul 12.1 com apenas 6 usuários simultâneos, com base de 15 GB. Qual o valor aproximado? A gente vai manter contato com vocês, a gente tem um preço bem bacana, tá? Para pequenos. Você está dentro de um que a gente fala que pode estar enquadrado no cloud padrão e o custo é bem acessível, tá, Elenilton? Então, eu só não sei os custos de cabeça aqui, mas o nosso time de sales especialista vai manter contato. A última pergunta do Roberto é, boa tarde, qual a diferença e vantagem sobre acesso Go Global Smart Client? Bacana. Essa pergunta é muito legal, Roberto, porque o Smart Client RM, ele é novo, tá? Ele foi lançado há pouco tempo. E para alguns módulos do RM, ainda não está disponível o uso através de Smart Client. Então, obrigatoriamente usar o Go Global. Quando você usa, por exemplo, a aplicação no módulo só do educacional, você pode operar sobre o Smart Client, o seu custo na nuvem TOTOS vai ser mais barato, você não vai depender de um emulador para fazer o acesso sobre ele. Então, ou seja, você vai ter o Smart Client acessando diretamente a sua aplicação, né? Os dados eles vão criptografados, toda vez que a gente atualizar uma versão, ele atualiza também o Smart Client para você, tá bom? Só que tem uma questão que o produto ainda tem alguns módulos que não foram migrados. Tá, a gente está forçando a equipe de produto da TOTOS, né, forçando no bom sentido, impedindo para poder conseguir eles concluírem o desenvolvimento com relação a isso, para a gente poder entregar para os nossos clientes o acesso através do Smart Client. Então, o Smart Client é o acesso diretamente pelo produto TOTOS, você não tem um emulador que pode ser o Go Global, o Terminal Service, fazendo a entrega para vocês. Tá? Mas aqui, quando o nosso time de sales especialista mantém contato com vocês, junto com o nosso time de arquitetura, a gente explora qual módulo vocês vão estar utilizando para direcionar, para saber se vai dar para ser feito com Smart Client ou Go Global. Elielton, dando os parabéns, obrigado. O pessoal também está parabenizando aqui, bacana, que legal que ajudou vocês.
O Ari que está falando novamente, é um ambiente da DataSul, comunicação com periféricos integrados, balança, leitores. Teria como falar rapidamente como se dá essa comunicação? Ari, aqui eu preciso saber como é que você faz a comunicação. Geralmente isso é feito através de web service e web service, ou algumas funcionalidades usando tecnologia antiga do Telnet. Tá? Os produtos mais antigos da DataSul operam sobre essa funcionalidade. Eu precisava que você me dissesse como é que está implementado essa integração, porque se você tem integração com esses componentes, a gente desenvolve o web service, ele vai ficar aqui publicado na nossa nuvem, a gente coloca um balanceador na frente para conseguir garantir alta disponibilidade, eventualmente se você tiver algum tipo de problema com um dos web services, ele cair, você não vai ter algum tipo, não vai parar, né, a sua comunicação não vai parar, mas é importante você complementar. Aqui a gente pode manter contato com você para poder explorar um pouco mais como é que é a sua integração e a gente desenvolver um projeto para vocês personalizado. Manuel Dutra está perguntando, para a nuvem TOTOS, qual a base de dados utilizada por padrão? Boa pergunta, Manuel. Eu não sei se a gente conversou aqui, falou aqui nesse bate-papo todo. A TOTOS, quando você compra a nossa nuvem, a responsabilidade de fornecer o licenciamento é toda da TOTOS, tá? É mais um diferencial nosso também. Então, por padrão, atualmente está sendo o Microsoft SQL Server, tá? Mas a gente pode futuramente colocar Oracle, porque como eu faço a gestão para vocês, para os nossos clientes, toda a responsabilidade do banco acaba sendo nossa. Eu administro o sistema de uma ponta a outra. Então, assim, a gente define o melhor software que a gente entende que está mais performático, mas se o cliente tiver uma necessidade, de repente você fala assim, olha, Shaul, eu quero utilizar o Oracle. Não tem problema nenhum, a gente vai implementar o banco de dados em Oracle para você, mas por padrão está sendo o SQL Server. O Ari falou que vai manter contato. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição aqui para tirar para vocês aí. Pessoal, então eu vou encerrar o webinar, agradeço a participação de todo mundo aqui. Eu estou olhando para cá, mas é porque eu estava vendo as perguntas aqui. Obrigado, foi bacana. Espero ter ajudado vocês aí com relação ao tema de hoje, aí o Eric, tá? E aí, convido vocês para o próximo aí, a gente deve estar recebendo um convite para a gente se comunicar e falar de cloud aí, que é a minha especialidade, a especialidade do Eric, que a gente trabalha aqui na TOTOS. Obrigado.